Olá pessoal, tudo bem? Então vamos dar continuidade às nossas aulas de destilação, falando hoje sobre algumas outras atividades, algumas outras propriedades que são importantes para entender o processo de equilíbrio que acontece aqui no estágio. Então, pessoal, para entender um pouquinho mais esse sistema de destilação, eu desenhei aqui um prato N de uma coluna, tá? Então, esse prato N, por convenção, ele, ele, ele tem um prato anterior, que nós vamos chamar aqui de prato N-1, e um prato posterior, que nós vamos chamar de N mais 1. Tá? Que eles não estão desenhados aqui para facilitar o entendimento. Mas imaginem que aqui em cima eu tenho um prato anterior e aqui embaixo eu tenho um prato posterior. Tá? Então o que acontece aqui nesse estágio? E isso aqui nós vamos ver como um estágio de equilíbrio. Tá? Então o que acontece aqui nesse estágio? Lá de cima do prato N-1 eu tenho uma corrente de líquido, tá? Essa corrente de líquido vai passar aqui, né? E ela vai fazer o quê? Ela vai trocar calor com o vapor que vem lá do prato N mais 1, né? Ela vai atingir um novo equilíbrio, né? É, com esse vapor que vem lá do prato N mais 1. Então nós vamos colocar aqui as correntes, né? Aqui eu tenho, entrando no prato N, eu tenho o líquido da corrente do prato N-1, tá? A corrente de líquido do prato N-1. E saindo desse prato, eu tenho a corrente de líquido do prato N, tá? Saindo o vapor aqui, eu tenho o vapor da corrente N, tá? E entrando aqui nesse prato N, eu tenho o vapor do prato N mais 1. Então, do prato aqui de baixo, tá? Então, o que acontece nesse processo? Para nós entender um pouquinho, tá? O que acontece, quais os fenômenos que acontecem ali, tá? Então, se as temperaturas dessas correntes N, Ln mais 1 e Vn, desculpa, Ln menos 1 e Vn mais 1 estiverem próximo à temperatura do estágio aqui, que nós vamos chamar de equilíbrio, né? Então, estiverem próximo a essa temperatura de equilíbrio, tá? É claro que essa corrente N-1 está mais fria e essa corrente N mais 1 está mais quente. Mas se essas diferenças de temperaturas não forem tão grandes, eu posso considerar que o calor sensível trocado nesse estágio, tá? Ele é próximo a zero. Ele é um valor semelhante a zero. Tá? Se os calores latentes dos compostos também forem semelhantes, tá? É, e essa também é uma consideração que eu posso assumir com certa tranquilidade, então o que vai acontecer? Vai acontecer que todo aquele calor cedido pela condensação da corrente V1, então eu vou ter uma condensação de vapor aqui para ceder calor. Lembrando que os estágios são de equilíbrio, então esses líquidos e esses vapores estão sempre em condições de saturação, certo? Então, todo o calor que é cedido pela condensação dessa corrente V1, de parte da condensação da corrente V1, para a corrente L-1, né, é, evapora uma mesma quantidade de material. Né? Então, se calor latente é semelhante, se eu não tenho calor sensível, tudo aquilo que eu perco de calor nesse sistema, dessa corrente Vn mais 1, vai provocar o quê? Uma evaporação de uma mesma quantidade de material da corrente Ln-1, certo? Então, daí nós chegamos à seguinte conclusão, tá? Que a corrente Ln-1, tá? O que vai acontecer? Ela vai ter um valor numericamente semelhante à corrente Ln e também ao próximo estágio. Então, a quantidade de líquido que desce pela coluna, tá? Considerando um sistema em equilíbrio e sem trocas de calor sensível, ela permanece sempre no mesmo valor. E se o que desce é igual,
né, por um simples balanço de massa, tudo que entra é igual a tudo que sai, a quantidade de vapor que sobe pela coluna também é constante. Ok até aí? Então, para exemplificar um pouquinho isso, nós temos o exemplo 11.2-1 do Jean Coples, tá? Onde ele propõe o seguinte exercício. Tá? Um vapor em seu ponto de orvalho a 101,32 kPa, ou seja, a pressão atmosférica, que contém 40% de benzeno e 60% de tolueno, tá? E 100 kmol, se põe, ou seja, entra em contato com 110 kg de um líquido em ponto de ebulição que contém 30% de benzeno e 70% de tolueno. E as correntes de saída estão em equilíbrio. Tá? Então, tudo que entra ali no processo está em equilíbrio. Então, ele pede para calcular as quantidades e as composições das correntes de saída. Vamos lá, então? Bom, gente, para resolver esse problema, a primeira coisa que nós temos que ter é um diagrama de equilíbrio da mistura benzeno e tolueno em relação à composição do benzeno, que é o componente A, por ser o componente mais leve, em relação ao tolueno, tá? Então, para isso, nós vamos lá no Jean Coples e nós vamos buscar aquela tabela que trata do equilíbrio dessas duas misturas, tá? Que, inclusive, era tema da atividade anterior. Então, aqui no Jean Coples, nós temos a tabela 11.1-1 dos dados de pressão da mistura benzeno e tolueno. E aqui nós temos a fração de benzeno e tolueno em função da temperatura, de benzeno no vapor e no líquido em função da temperatura. Então, isso que vocês deveriam chegar para determinadas temperaturas na atividade de aula anterior. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer esse gráfico, um gráfico semelhante àquele que vocês fizeram, só que ao invés da curva de temperatura de bolha e temperatura de orvalho, eu vou relacionar a composição do vapor com a composição da corrente de líquido. Tá? Então, vamos abrir aqui um Excel. Então, pessoal, aqui eu peguei os dados que vocês mesmos criaram, né, que tem lá na tabela do Jean Coples, tabela 11.1.1, né? Então vocês chegaram a esses resultados aqui a partir da atividade anterior, tá? E eu vou criar um gráfico aqui para vocês da seguinte forma. Ao invés de correlacionar a temperatura com a curva de bolha, com o ponto de bolha e com o ponto de orvalho, eu vou correlacionar o ponto de bolha com o ponto de orvalho em um gráfico, tá? Então eu vou inserir aqui um gráfico. Tá? Então aqui está o nosso gráfico. Vou tirar. Depois eu faço alguns ajustes. Tá? Depois eu boto as. Vamos adicionar já os eixos aqui para vocês não se perderem, tá? Então aqui eu tenho o x, a fração do componente A no líquido e a fração do componente A no vapor, tá? Bom, agora para facilitar um pouquinho o entendimento, eu vou criar aqui uma pendente, tá? Essa pendente, ela vai ter um ângulo de 45 graus em relação aos dados. Então, para fazer isso, eu só vou botar os mesmos valores de x, né, em y nessa pendente, tá? Vamos adicionar. Ok. E agora vamos fazer alguns ajustes nesse gráfico aqui só para ele ficar um pouco mais apresentável, tá bom?
Ok, pessoal, então a partir do diagrama de equilíbrio que nós geramos no Excel, nós vamos fazer primeiramente o balanço de massa desse problema, tá? Para isso, eu vou desenhar aqui um, um prato de equilíbrio como aquele que nós vimos durante a, a aula, tá? Bom, nesse prato de equilíbrio, nós temos o seguinte. Nós temos lá do prato n-1 a corrente L n-1, que entra nele, tá? E essa corrente, ela tem 100 kmol, 110 kmol por hora, e uma corrente e uma composição de 30% de benzeno. Entrando também nesse prato, só que vindo do prato 3, nós temos uma corrente V3, tá? Que ela tem 100 kmol e uma composição de 40% de benzeno, tá? Então essas são as duas composições que o problema dá. E ele quer saber o quê? Ele quer saber quanto que sai na corrente de vapor, né? E quanto que sai com o líquido desse prato, desse sistema de equilíbrio 2. Para isso, nós vamos primeiro escrever um balanço de material para esse componente, tá? Balanço simples, né? Onde a gente tem que o que entra, L1 mais V3 é igual ao que sai, L2 mais V2. E para o componente A, nós vamos ter que o quê? Que L1 vezes X1 mais V3 vezes Y3 é igual a L2 vezes X2 mais V2 Y2. Tá? Então, aqui para o componente que nós estamos estudando, no caso, o benzeno. Substituindo, então, os valores, L1, 110 vezes 0,3, mais 100, que é o V1, vezes 0,4, é igual a L1, a L2, vezes X2, mais V2, vezes Y2. E aí nós chegamos àquela questão de que se o calor trocado ele gera uma evaporação, nós vimos em aula, nós temos que L2 é igual a L1 e que V2 é igual a V3, tá? Então, substituindo esses valores de 110 em L2 e de 100 em V2, nós vamos chegar à seguinte conclusão, que Y é 2 é igual a 110 vezes 0,3 mais 100 vezes 0,4 que dá 73. Vou passar o L2 vezes X2 para o outro lado com sinal negativo. Então, L2 é 110. Tudo isso dividido por 100, que é o V2. Tá? Muito bem. Então, nós agora chegamos a
a uma equação que correlaciona y com x, ou seja, a composição no vapor com a composição no líquido. Para descobrir qual é o valor de y e x dentro no diagrama de equilíbrio, o que eu vou fazer? Eu vou traçar pontos, eu vou traçar uma curva usando essa equação aqui, né? E encontrar onde essa curva bate com o quê? Bate com a curva de equilíbrio do diagrama. Essa aqui, tá? Então é isso que nós vamos fazer, tá? Então, para isso, como é que nós vamos resolver isso aqui, tá? Nós vamos chutar valores de XA e calcular valores de XB. Que valores nós vamos encontrar? Então, vejam, se a nossa corrente que entra tem 0,13 e a nossa corrente que sai tem 0,4, né? Eu vou chutar valores próximos a isso, mas numa faixa um pouquinho mais ampla do que isso. Então, a proposta é que nós chutamos valores de 0,2, 0,35, uma intermediária e 0,50. Então, uma menor, uma no meio e uma maior, tá? Quanto, professor? O bom é que ela fique um pouquinho mais ampla do que a faixa que vocês estão trabalhando, tá? Então, se nós chutarmos esses valores, quais são os valores, substituindo nessa equação, os valores que nós vamos encontrar para desculpa aqui, que é YA, né? YA, estou trabalhando com o mesmo componente, tá? Então, com o benzeno, tá? Então, vamos lá. Para 0,2. Nós vamos ter 0,51. Para 0,35. Nós vamos ter 0,345. E para 0,50, nós vamos ter 0,18, tá? Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses valores e vou colocar eles aqui no gráfico de XA versus YA, tá? Então, 0,2... e 0,51 0,2 e 0,51 eu vou ter um ponto aqui, com certeza vocês com uma régua em casa, no papel, vão ter maior facilidade, tá? 0,35 e 0,345, então 0,35 está aqui no meio. 0,345 está mais ou menos aqui. Encontrei o ponto. E o último ponto, 0,5 e 0,18. Então, 0,5 está aqui. E 0,18 está aqui. Tá? Então, obviamente que devido aqui à qualidade, a dificuldade de escrever aqui no material, fica um pouco difícil, tá? Mas a tendência é que isso nós temos o formato de uma reta desses pontos, porque vejam, é uma equação linear, então deveria estar dando uma reta, isso aí não está bem reto por conta da dificuldade de escrever, de colocar ali, tá? Mas vejam que aqui, ó, a partir dessa reta,
nós encontramos um ponto, tá? Em que a minha reta, né, cruza os dados de equilíbrio líquido e vapor do benzeno no sistema, é, no sistema com uma mistura com tolueno, tá? Então, esse é o ponto do equilíbrio nesse prato, nesse estágio, tá? Então, ele vai estar aqui, exatamente aqui, nesse ponto que eu achei, tá? Conforme os dados que estão lá no livro, né? O livro ele vai ser valores exatos, né? Eu vou ter esse valor aqui como sendo 0,25 e esse valor aqui como sendo 0,455, tá? Então, y2 igual a 0,455 e x2 igual a 0,25. Ok, pessoal? Bom, dando continuidade então a esses conceitos importantes que envolvem tanto a destilação, também a absorção em alguns casos, nós vamos a um conceito super importante que é o de volatilidade relativa, tá? E aqui eu tenho um diagrama de equilíbrio muito semelhante ao diagrama que vocês viram no exemplo anterior, tá? Então aqui eu tenho no eixo X a fração molar do componente no líquido, no eixo Y a fração molar no componente do vapor, tá? E aqui então os dados de equilíbrio, tá? E a linha diagonal aqui é 45 graus, como eu mostrei para vocês, tá? Então, o que acontece, pessoal? Quanto mais distante essa linha de equilíbrio estiver dessa diagonal, tá? O que acontece? Mais fácil vai ser a separação. Porque se a gente pegar aqui, por exemplo, né? Vamos pegar esse ponto aqui, ó. Fração molar no líquido de 30%, tá? Como ela está distante, como ela está relativamente distante, a fração molar no vapor, tá, vai estar em que valor? Vai estar no valor aqui de uns 67%, tá? Já aqui no meio, ó, vamos pegar aqui no meio um valor de 0,15 aqui mais ou menos. Olha só, a fração molar do vapor vai estar em 50%. Então, essa diferença entre a condição do líquido e do vapor, o que ela faz na prática, né? Ela facilita a separação nas fases. E aí a gente vai indo lá para o fim do diagrama. Nesse caso aqui, só para exemplificar para vocês, eu usei um diagrama etanol-água. A gente começa a observar coisas diferentes, tá? Então, por exemplo, aqui com 60%, né? A minha fração de etanol na corrente de vapor, né? A minha fração de etanol na corrente de vapor já baixa aqui para 70%. Eu só tenho uma diferença de 10%, tá? Então, o que é importante aqui, né? O que é essa volatilidade relativa? Tá? Então, ela está associada com essa distância do diagrama em relação essa distância do diagrama em relação a essa pendente com inclinação de 45. Então eu defino essa volatilidade relativa como αB, ou seja, volatilidade relativa da substância A em uma mistura com uma substância B, né? Como sendo aqui a relação do componente A no líquido e no vapor em relação à relação do componente B no líquido, no vapor e no líquido. Tá? Vapor líquido, componente A, por vapor líquido do componente B. Tá? Por uma mistura binária, né? Então YB é 1 menos YA, XB é 1 menos XA, e aqui então eu fico só em função de um dos componentes. Né? Então no caso aqui o A é sempre o componente sempre o componente mais volátil, né? Então aqui o etanol, então aqui eu teria do etanol
em relação à água, mas eu não tenho que conhecer as propriedades da água. Se eu pegar essa equação 8 rearranjada aqui, né, e isolar y, né, então eu vou ter que o quê? Que a fração de um componente na corrente de vapor, a fração de um componente numa corrente de vapor, vai ser igual a volatilidade relativa dessa substância no componente B, vezes a fração do componente A no líquido, dividido por 1 mais a volatilidade menos 1, que multiplica a fração do componente A no líquido. Tá? Então vejam, aqui eu cheguei numa equação que eu descrevo a quantidade do componente A na fase vapor em função da quantidade do componente A na fase líquida. E aqui fica muito fácil de observar, né, esse parâmetro relacionado, então, à facilidade de separação, que é a volatilidade relativa. Quanto maior a volatilidade relativa, tá? Quanto maior a volatilidade relativa, mais distante essa curva vai estar dessa pendente de 45 graus, e vocês vão ver como isso é importante num projeto de uma coluna. E daí, pessoal, vocês vão me perguntar, tá, e o que acontece quando essa volatilidade relativa é zero? Ou seja, uma substância ela não tem maior volatilidade que a outra. Tem como eu separar essa mistura por destilação? Então vejam aqui no gráfico, ó, como eu estava falando para vocês. Aqui, quanto mais perto de 1, a fração de etanol na água, quanto mais próxima de 1, né, a fração no vapor também fica próxima ao valor da fração no líquido. Tá? Ou seja, eu tenho uma volatilidade relativa igual a zero. Né? Se eu aplicar zero aqui, eu vou ter que x é igual a y, né? Então, o que nós temos nesses casos? Nós temos o que é chamado de ponto de azeotropia, tá? Então, a azeotropia é quando a fração de líquido no vapor é igual à fração de líquido, a fração no líquido, tá? E nesses casos, a separação por destilação, ela não pode acontecer, tá bom? Aqui nós temos um link onde vocês podem verificar um pouquinho mais sobre esse conceito de azeotropia. Ok, pessoal? Para finalizar, né, nós temos o exemplo 11.3-1 do Jean Coples, onde ele pede para calcular a volatilidade relativa do sistema benzeno-tolueno a 85 e a 105 graus Celsius. Vamos dar uma olhadinha nesse exemplo, então? Ok, pessoal. Então aqui o exemplo proposto, tá? Calcular a volatilidade relativa, tá? Então vamos escrever aqui a equaçãozinha da volatilidade relativa. Ok? Então aqui nós temos a equaçãozinha da volatilidade relativa, tá? Então ele pede para ver aqui a 85 graus Celsius e a 105 graus Celsius, tá? Bom, então vamos olhar aqui a tabelinha do sistema benzeno-tolueno, tá? E vamos ver aqui os resultados que dá. Primeiro a 85 graus Celsius, tá? Então alfa vai ser igual YA a 85 é 0,90 dividido por XA 0 é 78 sobre 1 menos 0,9 dividido por 1 menos 0,78. Tá? Resolvendo isso,
nós temos que alfa, a volatilidade relativa, vai ser igual a... Então, temos o valor de 2,54. Já 105 graus Celsius, alfa vai ser igual a 0,261 dividido por 0,13 sobre 1 menos 0,261 dividido por 1 menos 0,13, tá? Então, alfa vai ser igual a 2,38. Então, vejam que o alfa a 85 graus Celsius é maior do que o alfa a 105 graus Celsius. O que quer dizer isso? Tá? Que é mais fácil separar o benzeno, né? O benzeno, ou eu vou ter o benzeno mais puro a 85 graus Celsius. Ok, pessoal? Então, vimos a importância da volatilidade dos compostos no processo de destilação.